Muito bem, voltamos aqui com o programa Batalha na TV, aqui pela TV Atalaia, Organizações Walter Franco. Vamos conversar agora com o professor Henrique Mendonça, que é professor em Psicologia na Organização do Trabalho. Professor, bom dia. Bom dia, Batalha, bom dia a todos. Como é que especialista na Psicologia de Organização do Trabalho? Traduz em miúdos para a gente. Então, Batalha, essa especialidade ela traz o pensamento do que nós trabalhamos com seres humanos. E para isso a gente precisa entender um pouquinho a mente humana, conhecer um pouquinho as suas necessidades e a diferença de cada um dentro da organização. Justamente para que o líder dessa equipe tenha o conhecimento e possa realmente atender às necessidades de cada um e verificar quais são as suas dificuldades e limitações no desempenhar das suas atividades. Existem pessoas, claro, os dedos das mãos não são iguais, quanto mais as pessoas, né? Então, existem pessoas que desenvolvem o mesmo tipo de atividade, mas com um comportamento totalmente diferente, né, professor? Isso, e comportamentos como também limitações. Sim. Então, a gente precisa entender isso para justamente ajudá-los ao desempenhar suas atividades de modo eficiente. Certo. E aí, como é que é feito esse trabalho de ajuda? E isso você cria um relacionamento com a sua equipe, para que você possa estar interagindo com eles a todo momento, justamente nessa relação líder e liderados. No meu caso, lideradas, que eu trabalho no Conselho de Psicologia, eu tenho uma equipe com 8 mulheres, e para poder entender qual é a dificuldade, qual é a limitação de cada uma, ajustando as ideias que são importantes para o desempenhar da função de cada um, porque eles estão ali no seu dia a dia, e junto com isso, essa relação traz a harmonia para o nosso ambiente de trabalho. Porque o senhor ressaltou assim, eu trabalho com 8 mulheres, é diferente de trabalhar com 8 homens? eu já trabalhei quando eu era secretário, eram cerca de 90 pessoas e 70 e pouco mulheres. É meio difícilzinho, não é não? Então, boa pergunta sua. É um desafio, porque realmente é um desafio, porque realmente totalmente diferente você trabalhar com mulheres e trabalhar com homens. Você precisa ter uma atenção um pouco maior com relação às mulheres, mesmo por causa da sua sensibilidade, por causa do seu toque feminino, e isso precisa ser conhecido pelo seu líder, pode ser um líder homem ou um líder mulher, mas ele precisa ter esse conhecimento justamente para que a harmonia impere dentro da organização. É verdade que a mulher que lidera, ela é mais firme, mais decidida do que o homem? Isso vai variar muito de acordo com o que ela está liderando, de acordo com o que ela tem de sua equipe. Sabendo que a mulher ela tem um detalhe, ela é mais detalhista, ela tenta verificar todas as consequências e as reações que podem acontecer diante de uma tomada de decisão, mas não significa dizer que os homens também têm esse feeling, vamos dizer, essa sensibilidade em relação a isso. Mas a gente sabe que as mulheres são mais cuidadosas numa tomada de decisão. Muito bem, professor. E nesse período de pandemia? Estamos aí desde o dia 17 de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. São 6 meses caminhando para 7 meses. O que é que mudou com relação ao trabalho? Claro que a gente sabe que hoje é muito mais o trabalho home office, que já existia, mas de repente passou até a ser fundamental. Então, o que é que mudou? Mudou justamente isso, a adaptação ao home office, a uma nova forma de trabalho, que a gente chama de trabalho remoto. Nós sabemos que já existem atividades que são trabalhadas de forma remota, mas diante da pandemia houve esse impacto de forma abrupta, a qual muitas empresas tiveram que se utilizar do home office e a preparação, a adaptação, ela foi sendo de acordo com o tempo, não foi de imediato. Então foi necessário utilizar novas tecnologias, utilizar novos comportamentos, novos olhares, para que possa realmente trazer para os colaboradores, os funcionários que estão nas organizações, estão trabalhando em home office, ele ter esse comprometimento que mesmo estando em casa, ele tem uma função a cumprir dentro do seu horário de trabalho em função do objetivo das organizações. Agora, professor, após esse período, que esperamos esteja próximo, o mundo nunca mais será o mesmo. Tem pessoas que não irão se adaptar ao estilo. A semana passada eu estava conversando com uma psicóloga infantil
e ela dizia uma coisa interessante. Eu perguntei como é que as crianças estavam se comportando neste período, sem as salas de aula e tal. Ela disse, Batalha, por incrível que pareça, as crianças, principalmente aquelas no início ainda do período pré-escolar, elas só sentem falta da escola do recreio. Não é nem tanto dos coleguinhas, porque elas estão em contato via internet e tal. Então, não vai ser fácil retornar à normalidade, não, né? Eu digo que a gente vai voltar de uma forma diferente, né? A normalidade ela não vai existir mais, porque muitas atividades ela pode se tornar permanente como um trabalho remoto. Será como criaram o termo aí, o novo normal? Um novo normal, vamos dizer assim, não é? Então, muitas atividades elas vão se tornar home office na sua totalidade. Dentro da minha área profissional, como professor, minhas aulas estão sendo todas home office, de forma virtual. As atividades do outro local do trabalho, que é no Conselho de Psicologia, a equipe está trabalhando de forma home office. Algumas atividades, a gente percebeu que ela pode continuar trabalhando home office quando a gente voltar, né, do retorno das atividades presenciais. Então, a gente já está pensando quais são essas atividades que podem se tornar home office sem ter a necessidade do trabalhador estar todos os dias no seu local de trabalho. E aí a gente sabe que, diante disso, os colaboradores, eles precisam ter essa disciplina, que mesmo estando dentro de casa, eles precisam disponibilizar um horário e um espaço para desempenhar essas atividades profissionais. Agora tem que ter cuidado para estar bem trajado, de repente não está de sunga dentro de casa, a mulher de hobby, né? Tem até um apresentador de televisão de rede nacional, que eu não cito o nome aqui, que certa feita, quem está em casa não sabe de nada, né? Conta essa curiosidade aqui. Certa feita ele teve que apresentar o jornal de meio-dia de 1h de sunga, porque ele estava na praia, era dia de folga dele, e de repente o diretor chamou. Disse, corra para a televisão, porque o apresentador fulano de tal adoeceu. Não dava tempo para ele ir em casa, foi no Rio de Janeiro, e ele foi de sunga, que estava de camiseta e sunga na praia, aí vestiu o paletó e a gravata, e o telespectador olhando e achando que ele estava todo bonitinho e bem vestido. Agora, com o home office, isso é preciso ter cuidado, né? Às vezes a gente está falando aqui, a pessoa passa por trás, não é verdade? Não é fácil, não. Isso é um desafio muito grande para quem está na liderança, e isso é um desafio muito grande para os colaboradores, para quem estão sendo liderados. Por quê? Como você bem falou, dentro de nossa residência nós temos várias distrações. E ele precisa criar um ambiente que, dentro daquele horário de trabalho, ele precisa estar atento às suas atividades. Aí, de repente, eu convoco uma reunião de urgência. Aí, como você me falou, está no quarto de cueca, corre, chega. E aí, como é que vai fazer? Como eu já fiz, fiz 2 chamadas já pelo WhatsApp para uma reunião rápida em relação à atividade que a gente precisava desempenhar. E não avisei com antecedência, já chamei logo, então precisa realmente ter isso no meu horário de trabalho. Aí pegou a galera no flagra, não? Não, estavam todos comportados e todo mundo trabalhando. Porque o importante nisso, de como você gerar uma equipe em home office, não é fácil, né? Todo trabalho em home office é um desafio, tanto para você desempenhar suas funções, como para você liderar sua equipe, para você estar no controle. Mas quando você tem esse controle, essa confiança nos seus liderados, você tem como realmente gerir de uma forma mais harmônica. E no momento que você precisa, eles estão lá à sua disposição para poder gerar ideias, trazer novas informações, novas soluções para o que o dia a dia nos traz. E é necessário que ele precise ter esse ambiente, essa disciplina de que naquele horário ele precisa estar à disposição da sua organização. Interessante como o mundo da internet ele foi redescoberto e até descoberto, porque tudo isso já existia, né? O home office, as videoconferências, as lives, mas a importância era pouca. Teve gente que veio aprender a teclar no computador agora, em função da necessidade, não é isso mesmo? Então, a dor é que ensina a gemer. Toda mudança, ela gera uma mudança de comportamento e de pensamento e de novo olhar. Então, diante dessa mudança que nós tivemos no trabalho remoto, muitas pessoas tiveram que mudar os seus comportamentos, seus pensamentos,
tiveram que se adaptar a essas novas tecnologias, tiveram que aprender essas novas tecnologias, né? E saber que as tecnologias elas estão aí para ajudar, ela tem que ser usada de forma correta, para que nos ajude e que traga benefícios tanto para a nossa atividade, como também para as organizações. É interessante, o professor Henrique, é que pessoas, eu cito exemplo, minha mãe, com 89 anos, hoje é uma internauta da primeira linha. Mora em Salvador, está enclausurada pelas minhas irmãs desde o princípio da pandemia. Ela que já mexia no celular, tal, mas hoje ela virou expert, né? Chamada de vídeo e tal, essas coisas todas. Então, são as pessoas realmente redescobrindo. Então, quais são as suas palavras finais, as suas considerações finais e o que é que pode ser feito realmente para esse aprendizado e para a utilização correta do trabalho home office e outros via informatização? Bom, o trabalho remoto, ele precisa trazer para o colaborador a disciplina, né? A empresa tem que disponibilizar os equipamentos necessários para ele desempenhar suas atividades, mas ele precisa ter disciplina. A disciplina de que dentro do horário de trabalho eu tenho o meu comprometimento, minha responsabilidade, e eu preciso que isso seja externado e passado para o seu líder ou para o gestor, o diretor da empresa, que realmente ele está com esse comprometimento, com essa disciplina e com essa responsabilidade. Então, o uso da tecnologia ela tem que ser de forma correta, de forma que ela favoreça tanto as suas atividades como a organização. Muito bem, professor Henrique Mendonça, satisfação muito grande tê-lo aqui no nosso programa, fornecendo, inclusive, essas dicas para o nosso telespectador nesta manhã de domingo, tá bom? Ok, eu que agradeço a oportunidade e estaremos disponíveis para a próxima entrevista, caso... Ok. Um abraço, então. Olha, um bom domingo para todos. Aqui é o que desejamos do programa Batalha na TV, TV Atalaia, Organizações Walter Franco. Agora, cuidado, viu? A pandemia ainda não acabou. Se você vai à praia agora, 11 horas da manhã, todo cuidado é pouco, evite aglomeração, tá certo? Porque dizem que existe uma segunda etapa desse vírus e esta segunda etapa é muito mais perigosa. Um abraço a todos e estaremos de volta com fé em Deus no próximo domingo, a partir das 10 horas e 30 minutos. Um abraço e até lá.